Meus queridos amigos, continuando o estudo da lição número 8, falando na parte de quarta-feira sobre as duas promessas. Qual das duas promessas teve, assim, qual das duas alianças, melhor dizendo, teve promessas superiores uma à outra? A primeira aliança, ela foi feita principalmente para Abraão, e depois de Abraão, então, a consumação desta promessa, ou desta aliança, foi através do povo de Israel, que Deus libertou do Egito, e no Monte Sinai, o Senhor Deus fez uma aliança com ele. Ali estava prefigurado, na verdade, uma aliança que se tornou aliança básica, porque as alianças anteriores foram alianças que foram, assim, trazidas para o povo de Israel. O povo de Israel, então, era ali, na verdade, eles eram herdeiros das promessas da aliança feita a Adão, a Noé e a Abraão, principalmente. A nação estava ali diante do Monte Sinai. Deus precisava que essa nação tomasse agora o rumo certo. E para isso, através de Moisés, Deus então estabeleceu uma aliança para que eles pudessem então ter noção do que eles precisavam fazer para serem um povo escolhido, estabelecido, um povo que cumprisse as ordens divinas e as promessas fossem cumpridas através deles. Tá? Olhando para a nova aliança, Jesus no Calvário fez uma nova aliança e teve as promessas dessa aliança. Qual das duas alianças teve melhores promessas? As pessoas imaginam que a aliança no Calvário teve promessas melhores, mas na verdade as duas alianças tiveram as mesmas promessas, porque uma foi a renovação da outra. Se para o povo de Israel Deus prometeu colocá-los na terra de Canaã e dar-lhes a eles perpetuidade como nação, na cruz do Calvário Deus também prometeu agora uma Canaã celestial e um reinado eterno. Então, apenas diferenciou o momento histórico, apenas isso. Mas as alianças tiveram as mesmas promessas. Porque no livro de Hebreus capítulo 11, verso 3, diz que todos os patriarcas, eles tentaram alcançar a promessa, mas não conseguiram. Porque eles tinham a visão de que a promessa era para uma pátria eterna. E eles não alcançaram, por isso esperavam o cumprimento, tendo fé naquilo que Deus havia prometido. Então, para as duas alianças, Deus fez promessas iguais. Apenas o momento histórico é que diferenciou. E, logicamente, que quando Deus fez as promessas para os seus servos, o Senhor Deus estabeleceu o sacrifício. Por exemplo, para Adão, Deus fez uma promessa de um Salvador e confirmou essa promessa através de um sacrifício. O sangue foi a confirmação. Para Noé, Deus fez uma promessa. E assim que Noé saiu da arca, foi feito um sacrifício e o sangue do cordeiro é que então se tornava a garantia. Depois Deus fez uma promessa para Abraão. O sangue do cordeiro, Deus disse para Abraão, você vai fazer um altar, vai pegar então ali o sacrifício, vai colocar nos dois lados. E quando chegou o momento de tarde, Deus passou por entre as metades daquele sacrifício. E Deus então consumiu aquilo tudo e confirmou com Abraão a sua aliança. Depois Deus pediu a Moisés que subisse no monte, consagrasse o povo e que fizesse um sacrifício. Pediu a certos rapazes que preparassem um sacrifício de um novilho sem defeito, representando Jesus. Depois que Moisés leu a aliança para o povo, Moisés então, ele executou o sacrifício, pegou o sangue daquele sacrifício, aspergiu em cima do altar e depois aspergiu sobre o povo. E confirmou então a aliança. Quando Jesus então morreu, o sangue de Jesus confirmava a aliança com o povo. O sangue de Jesus caindo na terra representava o sangue confirmando a aliança para toda a humanidade. Por isso é importante conhecermos então as alianças de Deus e quais as promessas desta aliança. Tá? Na cruz do Calvário, nós vemos que Deus confirmou aquilo que ele havia dito em Jeremias 31, verso 31. Eis que vem dias em que farei com a casa de Israel uma nova aliança. Quando Adão erigiu o altar se tornou importante. Mas, na verdade, quando Deus fez uma aliança com Jesus Cristo, a cruz se tornou importante. A cruz substituía o altar. Então, todas as outras alianças, era preciso o altar e o sangue de um cordeiro. Agora, com Jesus na cruz, o altar não era mais necessário, porque a cruz, assim, substituiu o altar em todos os sentidos. Não era mais necessário sacerdotes, porque Jesus substituiu os sacerdotes, todos os sacerdotes no ofício sacerdotal.
Então a cruz se tornou um instrumento importante. É interessante notar que a cruz, por causa do poder e da prepotência humana, a cruz foi transformada num instrumento de suplício, num instrumento de vergonha. Uma pessoa ser crucificada, ela se tornava assim um ato de vergonha. E o livro de Deuteronômio diz assim: maldito que for pendurado no madeiro. Então se tornou um instrumento de maldição. Mas Jesus Cristo morreu na cruz. Isso tornou a cruz diferente. Em que sentido? No sentido de que depois da morte de Jesus, ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus tornou o instrumento, o instrumento que era a cruz, num instrumento glorioso. Porque se não houvesse a ressurreição de Jesus, um Jesus morto não seria um Salvador. Um Jesus na tumba não abriria o caminho nos céus para a gente. Um Jesus morto não seria o nosso mediador intercessor diante de Deus. Por isso que a cruz se tornou importantíssima por causa de Jesus e de sua ressurreição. A cruz é importante quando tem alguém importante, ou teve alguém importante como Jesus, que morreu e ressuscitou. No ano de 1749, na China, um homem chamado Daniel Sami, esse homem disse o seguinte: só tem um jeito de eu pregar o evangelho para esse povo. Eu quero que você, minha esposa, me crucifique. A esposa arrumou alguns vizinhos, crucificaram Daniel Sami numa cruz, em cima de uma montanha, para que todo mundo pudesse ver Daniel morrer. Sabe o que aconteceu? Não adiantou, porque Daniel Sami não ressuscitou e tornou aquele ato sem efeito, porque a morte dele se tornou assim uma vergonha para ele e para a família dele. Jesus Cristo poderia, se ele não ressuscitasse, se tornar uma vergonha para a humanidade e para o universo. Mas ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o originador do pecado, que trouxe a morte. E assim Jesus se tornou a grande garantia, o fiador da aliança que Jesus fez com Deus no Calvário. A pergunta de número 4 diz assim: compare essas duas promessas feitas para as duas alianças, a antiga e a nova. Quais as semelhanças que elas têm? Êxodo 1, 24, de 1 a 8, fala sobre a antiga aliança. Diz assim: depois disse a Moisés, o Senhor disse a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas essas palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo disse a Moisés a uma só voz: todas as palavras que o Senhor tem falado, nós obedeceremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns dos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu diante dos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado nós faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés daquele sangue e espargiu sobre o povo, e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco através de todas essas palavras. Então, esse foi, assim, a antiga aliança. Agora, a nova aliança. Hebreus 10, 5 a 10. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. Por isso, entrando Jesus no mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui, eu venho a ti, porque no princípio do livro está escrito sobre mim, para trazer e para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram mais, os quais se ofereciam segundo a lei. Então disse: Senhor, eis aqui venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Tira primeiro o acordo antigo para estabelecer o novo acordo.
na qual vontade nós temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma só vez e para sempre. Então, nessas duas alianças, a antiga e a nova, o sacrifício de cordeiro era contínuo, milhares deles foram mortos. No sacrifício da nova aliança, Jesus fez uma só vez um sacrifício e para sempre. Quais as igualdades dessas duas alianças? Eu ia dizer promessa, mas quais as igualdades dessas duas alianças? A resposta é: quando olhamos as duas alianças e as promessas que foram feitas, nós vemos que na primeira aliança ela foi confirmada através do sangue de animais e o povo prometeu obedecer, mas falhou. Na segunda aliança, a nova aliança, ela foi confirmada com o sangue de Cristo e com a obediência de Cristo e ele não falhou. E nas duas alianças, o ponto comum, a igualdade era obediência. Deus queria obediência. Um pastor até escreveu o seguinte: no nosso alfabeto, o nosso alfabeto começa com as palavras A, B, C, D. No alfabeto divino, as iniciais é obedecer. Então, com isso, quer dizer que Deus exigia obediência tanto na antiga aliança quanto na nova aliança. Nosso papel hoje, obedecer a Deus. Se nós aceitamos a nova aliança, se Cristo morreu no Calvário e nós aceitamos, nós temos que obedecer. É o que Deus pede. Aí as promessas vão ser assim, vão acontecer em nossa vida. Promessas como, por exemplo, o perdão dos pecados, a justificação da nossa vida, a promessa do Espírito Santo, a promessa de coragem para testemunhar, a promessa da vida eterna e a promessa de viver para sempre com Jesus Cristo. São promessas da nova aliança, tá? Nas duas alianças houve um ponto comum, que foi a obediência aos preceitos divinos. Mostraria com isso que o ser humano ele estava disposto a cumprir o que prometera para Deus. Na primeira aliança, o povo disse: tudo que o Senhor disser, nós isto faremos. Mas acabaram então falhando. Com a morte de Jesus, houve a garantia do cumprimento das promessas da nova aliança através de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Jesus morreu por nós, cumpriu por nós e nos oferece a graça de sermos salvos através da nova aliança. Isso é muito amor. Isso é um plano divino para que o ser humano não se perca. Basta aceitar o que Jesus ofereceu na cruz do Calvário e sermos obedientes aos seus mandamentos. Ele disse aos seus discípulos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Como é então que as pessoas querem riscar os 10 mandamentos da sua vida cristã? É impossível. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: nós anulamos a lei pela fé, ou seja, nós temos fé em Jesus como Salvador. Anulamos a lei por causa dessa fé? De forma nenhuma, disse ele. Antes confirmamos a lei. É por obediência. Se Jesus me amou, se eu amo Jesus, eu tenho que obedecer porque eu amo e não pisar a lei que ele nos deu. Ellen White escreveu o seguinte: é-nos oferecida aqui, na nova aliança, uma apólice de seguro, uma apólice de seguro de vida, que nos garante vida eterna no reino de Deus. Ou seja, apegando-nos ao doador da vida, que deu sua vida por nós, nós receberemos vida eterna. Meditações Matinais, 1989, na página 339. Por isso que muitas vezes nós precisamos olhar para a cruz do Calvário e ver que nós, na verdade, estamos assim, precisando obedecer ao Senhor nosso Deus. Um juiz juvenil, ou seja, que cuidava de jovem, recebeu pela 10ª vez um rapaz infrator. E ele disse para aquele rapaz: eu não sei o que eu faço para fazer com que você obedeça. Eu já penalizei você, já dei várias multas para você. Se eu prender você, eu não vou conseguir melhorar você. Você vai acabar se matando, sendo desobediente às leis como você está sendo. Ou, pelo jeito, você vai se matar e matar outros com você também. Na semana seguinte, esse jovem que foi advertido pelo juiz, pegou o carro do pai, foi para uma festa e voltou embriagado com 4 amigos. Deu uma violenta batida contra uma ponte, que o motor veio para dentro do carro e matou os 5 ocupantes do veículo. Era ele e mais 4. Matou 5 ocupantes do veículo. E assim cumpriu-se o que o juiz disse: se você não obedecer, você vai acabar se matando e matando as pessoas que estão ao seu lado.
o Senhor Deus deseja que nós obedeçamos, porque quando nós obedecermos a Deus, nós estaremos salvando a nossa vida e salvando aqueles que estão ao nosso redor e que também pertencem à nossa família ou ao nosso círculo de amizade. É muito importante, então, a obediência. Que Deus nos abençoe, que haja uma compreensão para que nós possamos aceitar a aliança do Calvário, mas sermos obedientes. Não é apenas aceitar, ou seja, nós temos que aceitar e obedecer. A graça nos salva. Pela graça sois salvos, e isto é dom de Deus. Mas com a graça me salvando, eu preciso obedecer aquilo que a graça nos solicita, que é justamente os mandamentos do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Fica com Deus. Senhor Deus, obrigado por essa lição. Obrigado porque Jesus se tornou um fiador, uma garantia daquilo que ele fez no Calvário, que foi a nova aliança. Suas promessas são promessas eternas. Nós agradecemos e queremos fazer parte desta aliança e dessas promessas em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Tenha uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor. Foi um prazer falar dessa lição para você nessa quarta-feira. Obrigado pela atenção e divulgue nosso trabalho. É muito importante. Fique com Deus.